Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Linguagens Formais e Teoria da Computação. Nesta primeira aula, iremos falar da parte de elementos da matemática discreta, uma revisão, propriamente dito, dos conceitos que foram vistos nessa disciplina, principalmente a parte introdutória que fala no contexto de conjunto. Alguns conceitos primitivos que a gente vai ver nessa aula: conjunto, elemento e pertinência. Eles são considerados conceitos primitivos porque a gente parte do pressuposto de que esses conceitos eles são verdadeiros, pois não temos uma teoria antes dele ou então um conceito antes dele. Então são considerados conceitos primitivos. Então o conjunto ele pode ser considerado aí como uma coleção não ordenada e sem repetição de objetos. E a notação dele vai ser escrita com letras do alfabeto em letras maiúsculas para representar o conjunto. Os elementos que vai fazer parte desses conjuntos, nesse caso, são elementos que têm características pertinentes a esse conjunto. E a notação dele é denominada através de letras minúsculas para representar justamente um elemento desse conjunto. E temos aí a relação de pertinência, que é a relação que temos entre os nossos símbolos, no caso, nossos elementos, e também o nosso conjunto. Então, a gente tem a relação de pertinência, que acontece justamente entre o elemento e o conjunto, e eles são usados justamente para relacionar elementos e conjuntos, e a notação dele é pertence e não pertence. Esse caso, tem um erro aí no slide, mas seria o pertence, seria algo assim, no caso, e o não pertence assim, certo? Ou significa dizer que na notação tanto um elemento ele pode pertencer a um conjunto, né, como não pode pertencer a um conjunto. Por exemplo, B pertence ao conjunto A e o B não pertence ao conjunto A, por exemplo. Alguns exemplos de conjuntos. O conjunto A, formado pelos conjuntos de livros da biblioteca da UEPB, é um exemplo de conjunto. B é um conjunto de eleitores de uma cidade. E C é um conjunto das palavras da língua portuguesa com a letra G e com 4 letras. Então aí teremos três tipos de conjuntos diferentes, só demonstrando aqui alguns exemplos, certo? Alguns exemplos de elementos desses conjuntos. Por exemplo, matemática discreta é um elemento do conjunto A. José da Silva ele é um elemento do conjunto B. E gato ele é um elemento do conjunto C. Temos a descrição dos conjuntos. Ele pode ocorrer de três formas: pela listagem dos seus elementos, pela descrição dos seus elementos e por a representação por diagrama de Venn-Olha. Na representação da listagem de seus elementos, temos o quê? Nós listamos esses elementos listados por chaves, separados entre eles por vírgula ou por ponto e vírgula. E nesse caso, nós temos o quê? Um conjunto aí de elementos designado com separado entre si através de vírgula e nesse caso nós temos uma chave no começo e no fim para designar justamente delimitar esse conjunto. Por exemplo, o conjunto C ele é formado das consoantes da palavra algoritmo. Então a gente vai pegar aí, né, C, ele recebe o quê? L, G, R, T, M. Ou seja, são letras, ou seja, consoantes que estão presentes na palavra algoritmo. E C é um conjunto finito, né? Nós temos contamos, né, no caso dos dedos, a quantidade de elementos desse conjunto. O conjunto A ele é um conjunto dos elementos dos números pares positivos. Então, eu tenho a representação do conjunto A entre chaves, nós temos a representação deles como sendo de 2, 4, 6, 8 reticências. Essas reticências significa dizer que nós temos infinitos números que têm essa característica de ser par e positivo. E aí, nesse caso, A é um conjunto infinito. Se B, por exemplo, ele tem como a representação do conjunto B as linguagens de programação Java, PHP e Haskell, por exemplo. Então, Java pertence a B, mas a linguagem C, por exemplo, não pertence a esse conjunto B. Algumas observações. Podemos verificar a ordem dos elementos que são listados em um conjunto. Isso aqui é irrelevante na forma de representação. Então, o 1, 2, 3 é o mesmo conjunto se a gente trabalhar na descrição deles como sendo 2, 3, 1. A ordem, nesse caso aqui, na listagem, não vai influenciar
na resposta, porque trata-se do mesmo conjunto. A repetição desses elementos do conjunto, ele também é relevante, porque se a gente colocar, por exemplo, 1, 2, e se a gente repetir algum desses números, desses elementos, eles trata-se ainda do mesmo conjunto. Temos como a descrição dos conjuntos pela característica dos seus elementos. A descrição da característica dos seus elementos, ela vale justamente para aquela situação em que nós temos um conjunto enorme, nesse caso com vários, pode ser até um conjunto finito, mas a maioria da descrição representa os conjuntos infinitos. Geralmente são conjuntos com muitos elementos e a gente tem que representar através de uma descrição pela característica, que fica bem mais fácil de descrever esse conjunto para não esquecer de algum elemento na listagem, como a gente viu no outro exemplo. Vamos ver alguns exemplos pela característica. Nós temos aí o conjunto A formado por X, tal que X é um país da Europa, e lê-se dessa forma, certo? O conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X é um país da Europa. E também temos aí o conjunto B, X, tal que X é mamífero, ou seja, X é um mamífero. Então ele vai listar, se irá representar todos os mamíferos, então a gente pode representar dessa forma também. Existe a outra representação também de descrição dos conjuntos, que é a descrição por diagrama de Venn, ou diagrama de Venn-Ollier. Ele é representado através de uma elipse ou um círculo, certo? Que a gente representa os elementos, delimitando justamente a área que representa esse conjunto. Esses conjuntos são separados por pontos, né, entre si, e a gente lista ele na representação do diagrama. Agora, a vantagem dele é que tipo, ele só serve para conjuntos extremamente pequenos e a representação por diagrama fica bem mais fácil de visualizar. Porém, ela fica inevitável de usar ela se a gente representar, por exemplo, conjuntos infinitos ou conjuntos com muitos elementos, aí fica muito poluído. Então, a gente usa somente para casos particulares de conjuntos menores. Exemplo, o B, formado pelos elementos -3, -2, -1, 0 e 1. Temos alguns outros tipos de conjuntos. O conjunto universo ele vai definir justamente o contexto dos objetos em discussão. Por exemplo, seria a generalização dos nossos objetos e os conjuntos específicos estão dentro desse conjunto universo. Por exemplo, eu digo que o conjunto A é formado por quartos de um hotel. E o conjunto A é formado por X, tal que X pertence ao meu conjunto universo, e tal que X é duplo, ou seja, X é um quarto duplo. Então, dentro dos quartos de um hotel vai ter vários tipos de quartos, e o que nos interessa para o conjunto A é a representação que ele pertence, nesse caso aí, a um conjunto do tipo duplo. Ou seja, ele é um conjunto duplo que está, no caso, contido no conjunto universo. Então, temos a representação daquele conjunto A dentro de um contexto do universo. Então, o U aí eu considero todos os tipos de quartos e o A é justamente os quartos que são do tipo duplo. Temos também o conceito de conjunto unitário. Ele, nesse caso, um conjunto é dito unitário quando ele possui apenas um único elemento. E deve salientar que o conjunto unitário ele tem a representação entre chaves dessa representação desse elemento. Ele pode também ser descrito também através de uma característica, que essa característica ele vai ter justamente um único elemento. Por exemplo, olha só, nós temos aí o conjunto A formado conjunto A é x tal que x ele pertence a Z, ou seja, aos números inteiros, tal que x mais 7 é igual a 4. E a pergunta que é feita, qual é o número que é inteiro somado com 7 dá igual a 4? Esse único número ele é o -3. Então, a representação do conjunto pode ser através de uma descrição, mas também pode ser, teoricamente, por causa de um único elemento que está descrito nesse conjunto. Então, o A pode ser escrito como sendo A entre chaves -3, certo? Então, nós temos aí o contexto de conjunto unitário. E o conjunto vazio é quando ele não possui nenhum único elemento. Então, eu posso descrever através de uma característica também, olha só. X tal que x pertences naturais tal que x mais 2 é igual a 0. E a pergunta que se faz é, que número que eu somo com 2, que é natural,
e ele vai dar igual a zero. Não existe nenhum natural que somado com 2 vai dar igual a zero. Então aí o D ele vai ser representado por um conjunto vazio, ou seja, você vai abrir e fechar as chaves e deve salientar que essa é uma forma de representação do conjunto vazio. E também temos aqui outra representação do conjunto vazio, que é justamente através, né, desse zero cortado, né, que a gente chama para designar o número o vazio. E deve salientar que não é a mesma coisa quando a gente trabalha dessa forma, olha só. Colocando entre chaves e o zero cortado, nesse caso. Então, é um conjunto unitário com um elemento vazio. Então, a gente vai ver isso também dentro do contexto, está dentro do contexto de conjuntos, mas também vai estar dentro do contexto das linguagens formais e da teoria da computação. Também temos os conceitos de subconjuntos. A é um subconjunto de B se todo elemento de A também é um elemento de B. Ou seja, tem que termos aí uma representação do subconjunto da seguinte característica. Eu tenho justamente todos os elementos de um conjunto tem que estar dentro do outro. E aí significa dizer que aí o conjunto menor ele é um subconjunto do conjunto maior. A representação é feita da seguinte forma. A é um subconjunto de B. Nesse caso, nós temos aqui para todo x, em que x pertence a A, também x pertence a B. Essa seria a notação matemática, em que designa justamente que x que tem que pertencer a A também tem que pertencer a B. Então, logo, a gente denota da seguinte forma, que A, se todos os elementos desse caso do conjunto A está dentro do conjunto B, ou seja, pertence também a B, logo o conjunto A está contido em B, ou seja, ele é um subconjunto. E na nomenclatura, né, no caso da descrição, podemos dizer que se ele não for um subconjunto de B, a gente denota da seguinte forma. A não é um subconjunto de B. Dessa mesma forma aqui, olha só. Temos também aqui, podemos também colocar, na verdade a forma está correta, é com uma barrinha também igual a essa, só que também temos que colocar ela tracejada, certo? Assim, no caso, como fosse a negação dela, certo? Falar na questão do conjunto de inclusões, temos o quê? Existe uma relação de inclusão aí dentro dos conjuntos, ou seja, a gente vai relacionar conjunto com conjunto. Deve salientar que pertence é apenas a relação entre elemento e conjunto com conjunto é através da relação de inclusão. E na relação de inclusão, ela é usada somente entre conjuntos, como eu acabei de frisar, e a representação dela é da seguinte forma, as seguintes notações. Nós temos aqui o que não está contido, estar contido, não estar contido, contém e não contém. Essa abertura ela vai ser sempre para o maior. Então, significa dizer que, para o contexto que a gente está observando, o conjunto que é menor, ou seja, o que está incluso no outro, ele tem que ser colocado primeiro. No caso A, vamos supor, se A está contido em B. No caso A, estar contido em B, ou seja, o B, ele contém, aí no caso se for para o maior, para o menor, seria o quê? B contém A, certo? Então seria essa forma de representação. O B contém A e o A está contido em B. Se o A não estiver contido em B, a gente representa dessa forma, e se B não contém A, seria dessa forma. Vamos ver outro exemplo. Vamos pegar aqui o conjunto de representação de um povo, certo? Por exemplo, aqui o conjunto dos paraibanos é representado através de P, o conjunto dos brasileiros através do conjunto B e o conjunto S formado do conjunto dos sul-americanos. Significa dizer o quê? Se todo paraibano ele é brasileiro e todo brasileiro é sul-americano, então logo todo paraibano também é sul-americano. E nesse caso nós temos o quê? O conjunto P está contido em B, B está contido em S, logo P está contido em S. E nós temos aí, podemos trabalhar também outras coisas, né? Por exemplo, o S contém P e B, o B contém P, por exemplo. Agora P não contém B, né? Aí podemos trabalhar com todas essas outras variações que nós podemos, né, definir aí como esses critérios. Temos também as operações com os conjuntos. Essas operações são consideradas operações pode ser considerada operações não reversíveis e operações reversíveis. O que significa dizer? Que nós temos em um conjunto, na teoria de conjuntos, temos algumas operações que a gente consegue reverter, dado elas
a gente consegue encontrar os conjuntos, tanto A como B. Porém, tem outras operações que não conseguimos fazer isso, dada a operação. Por exemplo, a união, a interseção e a diferença, a gente não consegue reverter para o conjunto ou a linguagem em si que a gente está comparando, que a gente vai ver isso dentro dos outros segmentos. Então, essas são consideradas operações não reversíveis. Então, na união, temos o quê? São operações que acontecem aí entre dois conjuntos. Esses dois conjuntos não podem ser vazios, certo? Não pode ser vazio. Significa dizer que os dois conjuntos têm que ter pelo menos um elemento para a gente ter a união dos conjuntos, certo? E aí a união dos conjuntos é formada pelos elementos que estão entre A e B. Por exemplo, se eu digo que a união de A com B seria todos os elementos que estão em A ou que estão em B. E aí ele tem uma relação com a lógica, ele tem uma correspondência, né, com a lógica que corresponde justamente à disjunção. Ou seja, o símbolo da união representa justamente o símbolo ou da disjunção na lógica. Porque ele vai justamente verificar justamente uma coisa ou outra, mas não é uma disjunção exclusiva, não é tipo uma coisa ou outra assim obrigatoriamente. Ela une justamente tanto os elementos que estão em um ou no outro elemento, ou seja, ela une justamente todos os elementos que estão presentes nos dois conjuntos. Então, a união com B tem que ser X, tá ok? X pertence a A ou X pertence a B. Qualquer uma das situações de satisfazer, ela satisfaz a condição de que aqueles elementos fazem parte da união. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui a prestação através do diagrama de Venn-Ollier e estão representando justamente aí a união dos dois conjuntos. Se A e B são conjuntos distintos, ou seja, não têm elementos em comum, significa dizer o quê? Que a união dos dois conjuntos é o próprio A com o B. Se os dois conjuntos tiverem elementos em comum, que é o caso nesse segundo representação aí, isso vai levar o quê? A tanto pegar a união de A, os elementos de A, quanto dos elementos de B, o que está em comum entre os dois, certo? Então, a união dos conjuntos seria representada através da figura pintada em azul, certo? Já a representação, se A está contido em B ou B está contido em A, em qualquer uma das duas situações, a união deles vai ser justamente ou B ou A nessas duas situações, respectivamente. A interseção, nesse caso, podemos fazer alguns exercícios aqui para a gente dar uma reforçada no que a gente está trabalhando, certo? Então, aqui eu tenho um conjunto de A e o de B, e aí eu vou representar ele através da união desses dois conjuntos. Então, temos aqui a representação dos dois conjuntos. Iremos fazer a parte de, basicamente, de responder aquela questão, certo? Utilizando essa ferramenta. Nós iremos atribuir aqui ao conjunto A e ao conjunto B. Deve salientar que o conjunto A é formado por esses elementos. Então, aqui o conjunto A é formado pelos elementos... Opa, pera ainda. A é formado pelos elementos 0, 3, 5 e 6. 0, 3, 5 e 6. E o conjunto B é formado pelos seguintes elementos: menos 2, 3, 5. Costinha 7 e 9, se não me engano. 7 e 9. Isso. Então, eu peço a união desses dois conjuntos. Então, como é que seria a representação da união com B? Vou aproveitar esse U que estava aqui em cima para determinar justamente a união desses dois conjuntos. Eu posso representar através do diagrama de Venn-Ollier, ou posso também representar através da representação dos conjuntos, ou seja, da listagem dos seus elementos. Mas aí eu vou representar das duas formas, certo? Então aqui eu tenho a união com B. Eu vou só distribuir esses números aqui dentro do meu diagrama. Então eu tenho aqui... Temos que ver quais são os elementos que têm em comum os dois conjuntos, seria o 3 e o 5. Então temos o 0 e o 6 aqui presentes nos dois conjuntos. Quer dizer, só no conjunto A, desculpa. Então deixa eu só... acho que está melhor assim. E aqui eu vou ter o elemento 3 e o 5. Vou representar assim.
Pronto, tá bom assim. E aí, dentro do conjunto B, eu tenho alguns elementos, fora, nesse caso, além desses, né? Nós temos o -2 e também temos o 9, né? Que temos, e o 7, né? O 7 também. Assim. Tá? Então, a representação por diagrama ficaria algo assim. Vou só jogar esses elementos mais para cá. Pronto. Então, temos aí justamente a representação através do diagrama. Agora, qual seria justamente a união deles? A união dos dois conjuntos seria o conjunto formado aqui por os elementos. Seria a listagem de todos os elementos, certo? Seria o quê? 0. Não precisa se preocupar com a ordem, certo? Podemos colocar assim. A gente já viu aquela propriedade, então essa seria justamente a união desses dois conjuntos. Temos também a interseção dos dois conjuntos. A interseção de dois conjuntos é formado por elementos que pertencem a um conjunto e que pertencem ao outro simultaneamente. E ele é representado através desse símbolo do composto universal, né, o conjunto U, só que tipo é esse símbolo aqui de cabeça para baixo. E aí a gente representa da seguinte forma. A pertence, no caso, A interseção com B, ele é o quê? É X, tal que X pertence a A e X pertence ao B ao mesmo tempo. Ou seja, esse meu I refere-se ao quê? A simultaneidade. Tem que estar, nesse caso específico, tem que estar justamente nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, relacionando isso aqui à lógica, teríamos o quê? A interseção ele vai corresponder à conjunção dentro das portas lógicas, né, no caso das tabelas verdades. E temos também a representação do símbolo da interseção, ele equivale justamente ao mesmo símbolo aí do I dentro da conjunção, certo? Então, como é que ficaria a representação por diagrama de Venn-Olha? Se os dois conjuntos são distintos, ou seja, não tem nenhum elemento em comum, a representação por diagrama de Venn-Olha ele fica justamente assim, dispersa, sem nenhuma área pintada no diagrama. Já a representação quando temos elementos em comum dos dois conjuntos, essa própria variação que tem de comum entre os dois conjuntos será a representação justamente desses dois conjuntos, ou seja, a interseção deles. É justamente essa área que está aí riscada em verde, em azul, certo? Se o A estar contido em B, significa dizer que esse conjunto, o A é um subconjunto de B, então se eu quero a interseção de A com B, então vai ser o próprio conjunto A. Se eu quero a interseção com B, se B está contido em A, a interseção com B vai ser o próprio B. Vamos pegar o mesmo exemplo que a gente pegou da aula passada, do exemplo passado, e aí a gente vai resolver a interseção desses dois conjuntos. Então, temos aí o conjunto formado por esse diagrama, né? Isso, e aí agora vamos fazer a parte de interseção dos dois conjuntos. Então, a interseção com B seria representada de que forma? Seriam os elementos que estão em comum nos dois conjuntos. Seriam os elementos 0 e, no caso, 3 e 5. Né? 3 e 5. É o que está justamente tanto em A como em B ao mesmo tempo. Certo? Então, seria 3 e 5 aqui. Certo? Eu não tenho nenhum elemento aqui para representar a interseção, mas vocês vão representar justamente lá com o U de cabeça para baixo. Ficaria algo assim. Né? Deixa eu ver aqui. Assim, eu vou só diminuir aqui e fazer algo assim. Pronto. E eu jogo aqui. Deixa eu só dar um espaço. Então, eu tenho aqui a interseção com B, seria assim. Seria algo assim, certo? Então, é só vocês ajeitarem aí. E fazendo a mão mesmo, não tem problema nenhum não. Pronto. Então, a interseção com B seria os elementos 3 e 5. Temos também a diferença dos dois conjuntos. A notação é feita da seguinte forma. Através do A menos B, que é o conjunto formado por todos os elementos de A que não pertencem a B, e B menos A seria justamente formado pelo conjunto de todos os elementos de B que não pertencem a A. Por exemplo, o A menos B seria justamente através do diagrama de Venn-Olha, seria justamente todos os elementos que
seria todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B, ou seja, seria eliminar todos os elementos do conjunto B e aí eu ficaria somente com o conjunto A, se esses elementos tiverem algo em comum. Então seria algo assim, eu tenho aqui duas redes sociais, eu tenho aqui os elementos de, se eu quero, por exemplo, convidar os amigos de A e eu quero convidar, tem aí né, nessa rede social tem os amigos de B. Porém, eu não quero convidar ninguém que é amigo de B também que está em A, ou seja, eu vou aonde? Eu vou na rede social de A e verifico os amigos que estão em comum de A com B, por exemplo, certo? Então, eu não convido justamente os amigos que estão em comum nesses dois, né, no conjunto A. Então, eu teria somente aí a representação, se eu quero convidar apenas os amigos de A, então eu convidaria dessa forma, certo? Da mesma forma, vale para o B menos A. Então, seria todos os elementos que só pertencem a B, eliminando justamente o conjunto A. Então, seria essa área que está pintada em azul. Fazendo aqui a parte de operações com conjuntos ainda, essas operações são consideradas reversíveis e a outra ela é irreversível. Por que eles são irreversíveis? Eu vou voltar lá para a explanação, certo? Bem, olha só, aqui nesse caso, porque eles são operações irreversíveis, o A união com B, o A interseção com B, eu poderia também ter feito aqui né, o A menos B, por exemplo, A menos B, seria justamente quem os elementos? Seria justamente o 0 e 6, tirando todo o conjunto B. E o B menos A seria os elementos menos 2, 7 e 9. Então, nestes casos, nós temos justamente no caso, toda a união como a interseção e a diferença desses conjuntos, se eu não der o conjunto A, por exemplo, eu não dou o conjunto A nem B. Então, eu não consigo encontrar aqui quem A e quem é B, se eu digo apenas a interseção. Então, são operações, se eu dou a operação já a operação, eu não consigo encontrar nem quem é A e nem quem é B. Assim como na diferença, na interseção e na união desses conjuntos. Já as operações reversíveis, ou seja, elas conseguimos justamente o quê? Fazer essa parte aí de reverter a situação depois que a gente faz a operação, certo? A gente consegue encontrar o conjunto A e o conjunto B. Então, temos três operações reversíveis, que é o complemento, o produto cartesiano e o conjunto das partes. Então, vamos ver primeiro o complemento. O complemento de um conjunto seria o quê? Dado um conjunto do universo e dado A, que é um subconjunto desse universo, dizemos que o complementar de A em relação ao universo é o quê? É um conjunto formado com todos os elementos do universo que não pertence a A. E as rotações podem ser esse A elevado a C, esse C é para ser um expoente. O A, no caso, a negação de A seria por um A apóstrofo ou através desse símbolo aqui, que vai representar justamente a negação. Tá? E nesse caso, ele corresponde à negação das portas lógicas, certo? Das tabelas verdades. Então, ele vai ter o que? A função de negar esse conjunto. Então, ele é o complemento. Seria o quê? Seria o que falta do conjunto A para ele ser igual ao universo. Certo? Então, a gente vai considerar o conjunto universo. Então, seria a representação de todos os elementos que estão fora do conjunto A, que não pertencem a A, nesse caso, que para ele ser igual justamente ao conjunto do universo. Né? Seria todos os elementos do universo tirando os elementos que estão em A. Seria essa representação por diagrama. Certo? Seria essa área que está pintada em azul, que seria todos os elementos que pertencem a essa relação. Exemplo, se eu digo assim, eu quero fazer uma operação de um programa de busca de internet que tem o seguinte conjunto de URL, com seus seguintes bancos de dados. O A é o automóveis à venda, que é um subconjunto, e tem como subconjuntos o quê? Nesse caso, o A é o conjunto das URLs, certo? Então, temos como subconjunto aí dentro de A. O conjunto B, que é formado por carros usados. O conjunto C é formado por carros da Ford. O conjunto D, que é formado por carros da Volkswagen. E o conjunto E é formado pelos modelos anteriores da 1995. Então, tem vários URLs aí, né, formados quando a gente vai verificar uma busca na internet.
Uma é que ele quer justamente o quê? Eu quero a referência, buscar todas as referências sobre carros usados, Ford ou Volkswagen, com modelos de 1995 ou mais novos. Como será a expressão que representa a sua pesquisa em notação de teoria dos conjuntos? Aqui eu trago justamente como é que seria a notação dessa pesquisa na teoria dos conjuntos, como é que a gente faz realmente a pesquisa no Google, por exemplo, certo? No site de busca. Então, vamos representar esse conjunto aí através da notação de conjuntos essa busca, certo? Então, eu vou representar aqui, a representação desse conjunto seria o quê? Eu tenho que pesquisar todos os carros, no caso o A é o conjunto maior, né? Nesse caso a gente vai focar só nos outros conjuntos, certo? Então, o conjunto B seria o conjunto de carros usados. O conjunto C seria carros da Ford. O conjunto D seria carros da Volkswagen. E o conjunto E seria os modelos anteriores a 1995. Então temos aí todos os quatro conjuntos. E eu quero a notação em teoria dos conjuntos para que tipo de busca? Carros usados, eu quero carros usados, então seria B. Ok. E ao mesmo tempo eu quero carros que sejam usados em Ford ou Volkswagen. Então a notação para a representação seria a questão de simultaneidade aí. Então eu vou ter que usar aqui esse símbolo aqui, que é o símbolo da interseção, ou seja, a interseção que existe entre esses dois conjuntos. Entre o conjunto B, que é o carros usados, e também eu quero saber os carros que são da Ford ou Volkswagen. Nesse caso, Ford ou Volkswagen, esse tem um ou aí. Então, esse ou é representado através da união. Então, seria, daqui a pouco a gente, certo? Então, seria C, união com o D. Certo? Então, eu tenho aí o conjunto, até agora temos isso aqui, certo? Eu tenho justamente a interseção do conjunto B com C união com D, certo? E eu também quero carros de 1995 ou mais novos, ou seja, os modelos mais recentes. E eu tenho um conjunto E que é chamado de carros anteriores a 1995, que são os clássicos. Tá? Então, a gente teria que o quê? Fazer a interseção desse conjunto com esse. Só que eu quero justamente o quê? Qual conjunto? Eu quero o conjunto aí complementar, porque se a gente quer justamente modelos de 95 ou mais novos, então seria o complementar de E, ou seja, a negação de E. Então, em teoria dos conjuntos ficaria assim. O E negado, certo? Ainda. Pronto, seria essa notação científica na questão da busca aí que é feita nesses conjuntos, certo? Essa aqui seria a resposta. Bem, temos também a operação do produto cartesiano. Seja A e B conjuntos, o produto cartesiano de A e B é o conjunto formado por pares ordenados, cujo primeiro elemento é proveniente de A e o segundo elemento é proveniente de B. Então, esse conjunto é denominado por o seguinte formalismo matemático. No caso, seria o A vezes B ou B vezes A. Seria a mesma coisa aí nesse caso do produto cartesiano que nós temos aí, sendo o primeiro designado ao primeiro conjunto e o segundo designado ao segundo conjunto, ou seja, A pertencente a A e B pertencente a B. Vamos ver alguns exemplos. Seja A o conjunto formado pelo elemento 0 e seja B formado pelos elementos A, B e C. E C é formado pelos elementos 0 e 1. Eu peço para vocês encontrarem, né? Eu peço para vocês que encontrem
o produto A vezes B e depois o B vezes A. Então, a gente vai fazer essa questão utilizando esse seguinte recurso. Bem, então nós temos aqui o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, e além de A vezes B, eu vou pedir também C vezes A, e também vou pedir C vezes B, para a gente praticar aqui, certo? Então vamos lá. No A vezes B, nós iremos fazer a parte de multiplicação do par ordenado, né? Em relação ao primeiro elemento, que seria do conjunto A, e o segundo elemento do conjunto B. Então seria assim, um par ordenado, ambos separados por vírgula, depois o 0 e B, depois o 0 e o C. Nós teríamos aí o conjunto da operação A vezes B, seria representado dessa forma. Já o B vezes A seria o contrário, ou seja, seria A e 0, seria todas as combinações possíveis. Depois temos o B e o 0. Deve salientar que esses são conjuntos diferentes, certo? E C e 0. Ok. Depois eu peço o C vezes A. Então, eu vou fazer todas as operações do conjunto C com o A. Então, seria 0 e 0. O 1 e o 0. O 0. E temos também o C vezes B. O C vezes B será formado por qual? O 0 e A. Todas as combinações de 0 com todos os elementos de B. 0 e B. Também teríamos o 0 e C. Depois teríamos o 1 e o A. Opa, aqui seria uma vírgula e não um ponto. E também o 1 e B. E também o 1 e o C. Pronto, nós teríamos todas as combinações prováveis aí do produto cartesiano dentro desses conjuntos. Então, essa seria a resposta. Por que o produto cartesiano é considerado uma operação reversível? Porque, dada a operação já, né, da multiplicação do conjunto A com o conjunto B, a gente consegue encontrar tanto A como B, mesmo que a gente não tenha dado inicialmente. Por exemplo, o conjunto A vezes B é formado por elementos 3A, 3B, 1A, 1B, 8A e 8B. Isso aí são os pares ordenados. E observe que o primeiro conjunto, que é o A, é designado justamente os primeiros elementos do par ordenado. Então, seria qual o conjunto A? Seria 3, 1, 8. E o conjunto B é formado justamente pelos elementos que estão aí, nesse caso, ocupando a segunda posição do par ordenado, ou seja, A e B. Então, dado o conjunto aí do produto cartesiano, a gente consegue encontrar o conjunto A e o conjunto B. Por isso que ele é considerado uma operação reversível. Outra operação reversível é o conjunto das partes. O conjunto das partes é designado para determinar um conjunto, né? A gente tem um conjunto, certo? E aí, com base nesse conjunto, a gente consegue verificar todas as combinações possíveis. O que seriam essas combinações possíveis? Seria justamente as combinações que nós temos desse elemento, uma vez, duas vezes, três vezes, vai depender da quantidade de elementos. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho aqui uma loja que tem apenas 3 produtos, uma bicicleta, um capacete e uma luva. Então, quais seriam as prováveis combinações que eu tenho desse conjunto de compras? Ou seja, eu posso simplesmente não comprar nenhum produto, ou seja, ter vazio, combinação. Também posso ter a seguinte combinação. Eu posso apenas comprar a bicicleta, posso apenas comprar o capacete e posso apenas comprar a luva. Então, eu tenho aí mais 3 combinações possíveis, certo? Eu também posso comprar 2 produtos. Posso comprar o capacete e a luva, o capacete e a bicicleta e o capacete, por exemplo. Então, seriam mais 3 combinações. E, por fim, eu posso comprar os 3 produtos. Eu posso comprar o capacete, a bicicleta e também a luva. Então, nós temos aí, nesse exemplo que eu falei de uma loja de 3 produtos, quais são as prováveis combinações de compra nesse conjunto das partes? Seria exatamente aí 8 combinações. Isso aí depende da quantidade de elementos. Por exemplo, no conjunto que eu citei, tem apenas 3 elementos. Então, quantos elementos nós temos no conjunto das partes? 2 elevado a n. Esse n é a quantidade de elementos do meu conjunto.
Então, designando aí o conjunto das partes, seria como 2 elevado a 3, que daria 8. Então, a gente tem as 8 combinações prováveis desse conjunto das partes, desse conjunto, certo? Então, seria todas essas combinações. Então, temos um exemplo aí de conjunto das partes. E no exemplo que eu citei aí, que é o P de A, ele dá justamente a combinação de um conjunto aí, qualquer, que é o conjunto A. Ele dá vazio, o A, o B e o A e B. Então, logo, o conjunto A aí a gente consegue achar de cara, que é o último elemento aí, que seria a combinação de todos os elementos que tem nesse conjunto. Então, por isso que nesse caso aí, a operação do produto cartesiano e também do conjunto das partes são consideradas reversíveis. Bem, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.